braço, deixa a minha coluna reta. Olha que legal que fica. Parabéns, meu povo! Hello, tudo bem? Tudo bom? Não, já comecei errado. Hello! Seja muito bem-vindo ao Podcast Dedinho. Aqui nós discutimos a estratégia, a jornada para o seu corpo mais bonito e saudável em até 3 meses. Eu sou a Thaísa Ramos. Beijo, Kamasi. Bem-vindos ao podcast Dedinho. E o tema de hoje é? Mito. Preciso treinar todos os dias para ficar com um corpo bonito e saudável? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Preciso treinar todo dia para ficar com um corpo mais bonito e saudável? Ou posso até já fazer uma extensão do assunto? Do tema? Se eu treinar todo dia, eu vou ficar com o corpo mais bonito ainda e saudável? Só por esse excesso? Só por treinar todos os dias? Não. E aí dá para discutir bastante coisa, na Sim, verdade. Não é tão várias... simples assim. Não é tão simples assim. Diga. Bom, como o próprio tema já diz, preciso treinar todo santo dia, preciso daí ter, como tudo na vida, tudo que a gente quer muito, a gente acha que muitas vezes é melhor. Treinar todos os dias realmente vai me trazer mais benefício ou não? Olha, veja bem, depende muito, para ser sincera. Às vezes sim. Avião. Às vezes pode sim te trazer mais benefício, por que não? Em contrapartida, tem outros casos que não, e por isso que a gente está, inclusive, falando sobre esse assunto, porque as pessoas se confundem demais. Elas querem mais resultado, elas querem fazer o que não fizeram no último ano direito em um mês, ou elas ficam, sei lá, elas querem cada vez mais, e acabam treinando todos os dias, e não tem nada de errado com treinar todos os dias. Tem a partir do momento em que ela faz o mesmo treino todo dia, tem a partir do momento em que ela não organiza o que ela vai fazer, tem a partir do momento que ela não segue nenhuma periodização. Então, são muitas variáveis, na verdade. E existe o lado positivo de treinar sim todos os dias, e existe um lado negativo de treinar todos os dias. Então, eu acho que a gente pode tentar hoje organizar as ideias, porque as duas respostas estão certas. A maioria da nossa profissão, muitas das perguntas que chegam até a gente, a resposta é depende. É chato, mas é verdade. Eu acho que é um gancho do podcast, do segundo podcast, se você não viu, vai lá ver, que a gente fala muito sobre metas e excesso 880. E a pergunta que eu quero fazer é sobre... As pessoas confundem ser constante com excesso de treino, excesso de algo. Eu queria que esse fosse o nosso problema. Sinceramente, que se esse fosse o nosso problema, tava bom. Todo preguiçoso, não quer fazer, faz menos, não faz mais. Mas existe sim as pessoas que fazem em excesso, né? E a diferença entre constância e excesso de treino. As pessoas confundem o que é constante em algo. Sim. Entendeu? Pode ser. A gente pega muito, às vezes, as pessoas que entram numa atividade física nova e tipo, tênis, beach tênis, crossfit, e elas começam a ir todo dia, porque é legal. Sim. É uma atividade nova, é legal, é em grupo, é motivante. E aí ela começa a ir todo dia. E não dá descanso pro corpo daquele tipo de exercício quase que repetitivo, né? E aí, com certeza, ela vai se lesionar. E com certeza ela tá pecando pelo excesso. Agora, ou se não, vamos colocar no nosso mundo, que é o treino em casa, né? A pessoa achou lá uma professora maravilhosa de abdômen. E aí ela faz aquela bendita aula de abdômen, sei lá, 4 ou 5 vezes por semana, cara. Só, sei lá, muda uma aula, outra aula. Mas tudo focado para abdômen. Cara, talvez não seja tão interessante. Com certeza não é o melhor caminho. Então, com certeza, essa pessoa está pecando pelo excesso. Agora, uma pessoa que faz aula de funcional, com o professor lá organizando, um dia faz corpo todo, outro dia faz cardio,
outro dia faz só perna, outro dia vai correr. Cara, é sensacional, ela tem que treinar mesmo todo dia. Até porque o mundo está muito sedentário pós-pandemia. O mundo ele já era um mundo sedentário. E agora a gente tem uma versão do sedentarismo muito complicada, que se chama sedentarismo ativo. Sabe o que é? O sedentarismo ativo é o cara que ele faz atividade física 30, 40 minutos todos os dias, mas mesmo assim ele é considerado sedentário. Nossa. Porque todo o resto do dia dele é tão parado, trabalhando, que para o American College of Sports Medicine, para a própria Organização Mundial da Saúde, ele não gasta o mínimo de caloria que ele deveria gastar, consumir no dia a dia dele. Então para a gente ser considerado ativo ou sedentário, a gente tem o mínimo que a gente precisa fazer diariamente. E mesmo treinando, essa pessoa não consegue chegar ao nível de uma pessoa ativa normal, mesmo que não faça exercício. E isso é considerado sedentarismo ativo e é um grande problema principalmente na pandemia, mas ainda é um problema pós-pandêmico, com muita gente trabalhando em casa, etc. Então, para essas pessoas, está longe de ser o excesso. Precisa muito treinar todo santo dia. E se duvidar, tentar ir numa padaria, tentar ir no mercado, tentar andar, subir e descer escada a pé, porque são pessoas extremamente sedentárias e que não sabem, elas até sabem que são sedentárias porque trabalham o dia inteiro, né? Fica muito em casa, home office, mas por ela treinar meia hora, ela acha que ela já é ativa e algumas vezes não. Olha que interessante. Algumas vezes não. Então, para essa pessoa, treinar todo dia é uma obrigatoriedade, mais do que um comprometimento, qualquer coisa, outra coisa do gênero. Mas aí é difícil também, porque entrando nessa questão do excesso e da constância. Quem dera fosse o nosso problema ser o excesso que dava para dosar, mas é bem pelo contrário às vezes, a pessoa não quer fazer. Você não acha que também esse pensamento, esse paradigma de que talvez para ela ser uma pessoa ativa ou melhorar, ter o corpo bonito e saudável, ela precisa treinar todos os dias, que acaba sendo inalcançável. Que acaba sendo inalcançável para ela. E ela não começa, ela fica onde ela tá. Por causa da pressão. Por causa da pressão. Porque ela tem esse pensamento de que, poxa, para eu ser fit, saudável, toda aquela história, eu tenho que fazer todo dia. E não é bem por aí, né? Não é bem por aí. A gente precisa trabalhar sempre esse mindset de qualquer exercício sempre vai ser bem-vindo. E qualquer exercício sempre é melhor do que nada. Aí você pode tentar, dentro desse qualquer exercício, obviamente, tentar jogar para cima, né? Fazer opções melhores e tal. Mas quando a gente tem esse tipo de problema, eu sempre pergunto para a aluna qual que é o mínimo que você tem certeza que você consegue. A gente não foca no máximo, a gente não foca no melhor, a gente foca no qual é o mínimo, mas que você tem certeza que você consegue fazer. Você tem certeza que você consegue treinar 2 vezes por semana? Dentro da sua rotina, do seu estilo de vida, dos seus afazeres? 2 vezes 40 minutos eu consigo me comprometer. Tá bom, então a sua meta é treinar 2 vezes por semana. Obviamente que você sabe que se você treinar mais, vai ser melhor. Mas você tem uma meta aí de 2 vezes. Com certeza funciona mais do que... É o que a gente falou isso no podcast passado, da meta que tem que ser pequena. Sim, e aos poucos. Ser sincero com você mesmo. O que eu vou conseguir me comprometer e me manter nisso? Exato. Vai começar e parar. Foi o podcast passado. Foi o podcast passado. Então vai assistir. Alô. Resumindo, você precisa de metas muito próximas possíveis e alcançáveis. Quando você tem uma meta de muito longo prazo, muito longa, é tão longe chegar naquela meta que você provavelmente pode desistir no caminho, porque você não tem gostinho de outras vitórias. Quando você tem metas pequenas e vários gostinhos de vitórias, você tende a performar melhor, a se animar e, obviamente, ir mais longe dentro da sua meta. Isso pra tudo na vida. Sim, com tudo. E a gente confunde, obviamente. E outra coisa, tem diferença entre volume e intensidade? Nossa, muita, calma. Eu sei que tem, mas eu não quero... Eu vou fingir que eu não sei. Quando você treina,
Antes de falar de volume e intensidade, a gente precisa falar de uma coisa que se chama periodização. Periodização é a organização de como o seu treino vai ser gerido durante o próprio treino, durante a semana, durante o mês, durante alguns meses. E dentro da periodização tem microciclos, mesociclos e macrociclos. Quando o microciclo é a própria sessão de treino, é a organização daquela própria sessão que você vai fazer. Um mesociclo é uma organização de médio prazo, pode ser da semana ou do mês. Como que eu vou organizar aquela semana de treino? Como que eu vou organizar aquele mês de treino? E o macrociclo é a visão de longo prazo, assim como a meta, que é mais longa. No macrociclo, a gente observa quais capacidades físicas você quer trabalhar, como você vai trabalhar essa, para dentro, sabendo o que você quer, sabendo o seu objetivo final, você conseguir organizar vários mesociclos para chegar lá naquele seu objetivo final. Quando se trabalha com periodização, você tem essa história dos ciclos, mas você também tem um fator que vai determinar muito cada microciclo, que é volume e intensidade. Volume é a quantidade de exercício, de treino que você vai fazer. Um volume alto é um volume com vários, não exercícios, mas pode ser séries, talvez, ou uma corrida mais longa, é um treino volumoso. Intensidade não está relacionado ao quanto você vai fazer de volume, ao quantos exercícios você vai fazer, quanto você vai correr. Intensidade está relacionado à carga, a estresse de carga máxima que você vai fazer daquele próprio exercício. Então, volume é a quantidade de treino, intensidade é a carga, pode-se dizer assim, daquele próprio exercício que você está fazendo. Uma intensidade alta gera uma frequência cardíaca mais alta, geralmente são cargas mais altas quando você vai para musculação, ou quando você vem para o treino em casa, uma intensidade alta, você não ter, por exemplo, muito intervalo, ou você ter que fazer numa velocidade muito rápida tal exercício, ou ter que colocar uma carga a mais em tal exercício, tudo isso influencia na intensidade. E o volume é a quantidade de exercício que você vai fazer. Existem treinos volumosos e intensos, mas existem treinos com pouco volume e intensos também. Então, essa é a diferença entre volume e intensidade. Quando você treina todo dia, o grande erro das pessoas é não saber o quanto de volume e intensidade está fazendo. E aí, talvez, dentro disso, ela pode se perder. Quando ela faz muito volume e muita intensidade 7 vezes por semana, naturalmente, o corpo dela vai ficar tão estressado que talvez ela não vai conseguir se recuperar para a próxima semana. E aí, daí que vem uma possível lesão, daí que vem um rendimento que não melhora e, pelo contrário, cai. Daí vem algumas coisas de compensação, de compulsão, e a longo prazo, overtraining, que é o excesso de treino quando você começa a ficar ruim de verdade. Agora, se você mescla, que é esse lance da periodização, se você mescla volume e intensidade, você consegue dar descansos para o seu corpo, mesmo achando que não. Você consegue dar descansos para o seu corpo, onde você vai conseguir render a semana inteira mesmo treinando todos os dias. Então, ou seja, só complementando a intensidade, Resumo. Tudo vai variar de acordo com o redundante, com as variáveis que você manipula de acordo com o seu objetivo, se você tem tempo ou não. E daí, em casa é muito isso, né? E daí, por isso que não dá para fazer vídeo aula aleatória. Por isso, porque você não sabe se você está fazendo a intensidade e o volume correto. A não ser que você esteja lá se enganando, fazendo uma aulinha que você mal sua, aí tudo bem, né? E vou dar um exemplo. Cheguei, tô parada, tô sedentária o ano todo, veio de uma pandemia, quero treinar todos os dias. Tá. É legal pra mim? É bom? Posso começar assim, treinando todos os dias?
Ou é interessante eu começar aos poucos? Ou qual é o melhor momento em que eu posso, sim, começar a incrementar mais a frequência do meu treino? Lembrando que eu vim de uma pandemia, tô parada... Você tá sedentária há 1 ano. Isso. 2, né, na verdade. É. Sedentária há 2 anos, quer começar a treinar. Isso. Treinava antes, sim ou não? Começava, parava, nunca tinha constância. Não. Sim e não, né? Sim e não ao mesmo tempo. Nesse caso, eu indicaria 2 coisas. Eu gosto sim de treinar todo dia, mas eu daria com certeza aí uns 2 dias de descanso, então eu daria... Primeiro é a pergunta, quanto você realmente consegue? Eu quero treinar todo dia, eu consigo. Bom, então tá bom, você quer? Consegue? Então eu vou dar 2 dias de descanso e vou pedir para ela intercalar uma aula pesada com uma aula leve, uma aula pesada com uma aula leve, uma aula pesada com uma aula leve. Quando ela intercala pesado, leve, pesado, leve, pesado, leve, ela consegue levar numa boa. Ela vai ficar dolorida, ela vai ter lá bastante estresse, né? Bastante dor muscular tardia, mas ela vai conseguir manter e não vai se machucar. E aí ela tem o domingo, é difícil uma pessoa que vou treinar 7 vezes por semana. Todo dia 7 vezes por semana. Eu não treino, acho que eu nunca treinei 7 vezes por semana. Nem eu. Eu tava aqui pensando, nem eu fazer. Já fiz algumas vezes, mas manter constante, difícil. E aí eu falaria isso pra ela. Bom, uma aula pesada, uma aula muito intensa, uma aula mais tranquila. Uma aula intensa, uma aula mais tranquila. Depois de 1 mês, 2 aulas intensas, uma tranquila. 2 intensas, uma tranquila. Depois de alguns meses, dá pra fazer praticamente todas intensas. De uma forma que ela não morra, ela não se machuque. Levando todos. Ela vai, se ela fizer dentro da organização certa, né, por exemplo, que a gente faz, não, sim. Agora, obviamente, se ela fizer perna na musculação, aí no dia ela vai no funcional, em outro lugar, e tem um agachamento. Aí no outro dia ela vai na academia e é dia de perna de novo. Aí no 4º dia ela vai no funcional, não tem agachamento, mas tem uns saltos super altos que tem que pôr a mão no chão. Ela vai se machucar. A gente não tem solução. Ela vai se machucar. Então a gente não pode fazer a mesma base muscular, ou o mesmo estímulo, ou o mesmo exercício. A gente não pode repetir. Dentro do funcional, mesmo na loucura de corpo inteiro, mesmo assim a gente organiza. A loucura é uma loucura organizada. É uma loucura organizada. A gente não dá o mesmo estímulo para o mesmo lugar 2 dias seguidos. A gente para. Por quê? Por causa da recuperação muscular. A questão daquela curva da supercompensação. Exatamente isso. Não é uma receita de bolo, gente. Exatamente isso. Quando você treina, você pensa, imagina um gráfico imaginário é ótimo. Imagina um gráfico. Você está aqui. Quando você treina, é um estresse benéfico, mas é um estresse para o seu corpo, onde a tua imunidade cai e aonde as suas fibras rasgam. E aí, quando ela está aqui, que sua imunidade caiu, a fibra rasgou, você começa a ter um processo bioquímico dentro do seu corpo, que é quando vem os aminoácidos que se transformam em proteínas, as proteínas entram lá dentro do músculo, fazem um trabalho lindo dentro do músculo. É uma fisiologia toda lúdica. Ela faz um trabalho lindo lá dentro e ela reconstrói aquele músculo que estava rasgado e machucado, sofrendo. E aí ela deixa esse músculo mais forte, fala, uhul! Quem faz isso? Proteínas. E aí, por isso que tem que comer proteína quando você está na vida, né? Não só treinando. Fez essa reconstrução bonita, etc. Tem um músculo forte de novo, então a gente tem uma super compensação. E aí eu tô mais forte, continuo andando, treinei, estressei, veio a proteína, veio lá a bioquímica, processo lindo, nossa, arrasei, voltei meu músculo, super compensação. Então é um gráfico ondulatório que você cresce, sobe, mas ao mesmo tempo ele é ondulatório indo
ficar acima Essa é a intenção, né? Mas pra nem sempre. essa recuperação é alcançada. Não, quando você tem essa recuperação, é um processo que você só evolui. Você tá cada dia mais forte, cada dia mais condicionado, cada dia melhor, etc, etc. Aí se você para de treinar, obviamente, pum, cai o gráfico. Aí você treina de novo, vai. Agora, quando você, por exemplo, tá doente, a imunidade já tá baixa. Se você treinar, vai baixar mais ainda, cagou. Agora, outro caso, que é o caso aonde você queria chegar sobre treinar todo dia. Treinei glúteo e perna. Eu tive uma queda aqui no meu gráfico e o meu músculo, aquele músculo local, ele tá se recuperando desse estresse. Se no dia seguinte eu fizer agachamento com avanço com terra, que são 3 exercícios que super usam glúteo, o que estava embaixo vai para mais baixo ainda, não vai dar tempo da supercompensação. Você nunca vai conseguir os resultados que você tanto almeja. A gente ficou muito técnica. Ficou. Acho que a gente até usou um gancho. É que assim, uma pergunta às vezes vai puxando a outra, vai em ganchos bem e super flui. E então acho que assim, pra gente finalizar e pra acabar com esse paradigma, treino todo dia, não treino, Sim. É bom, não é? Já entendemos que depende, cada caso é um caso. Por onde começar? Você tem alguma dica pra quem quer começar, realmente precisa ou não todos os dias? Enfim, já sabemos que... Tá, eu vou... Não tem problema ficar repetitivo. Se você quer começando agora, quero treinar, quero ficar com um corpo mais bonito, quero ficar com um corpo mais saudável. Treino todo dia ou não treino todo dia? Acho que essa é a pergunta. Isso, por onde? Tem um ponto de partida. A primeira coisa que você precisa fazer é determinar, eu consigo treinar todo dia? Ser sincero. Se você consegue, é óbvio que é melhor. Óbvio que é melhor. Todo dia na minha cabeça eu excluo já o domingo, tá? Mas se você quiser... Eu excluí, mas... Né... Tá, vou falar 2 versões, tá? A primeira versão é aquele treino 5 vezes por semana, no máximo 6 vezes por semana. Se você tá começando agora e você tem esse potencial, eu acho que você tem que investir, é melhor para sua rotina, é mais fácil treinar todo dia do que treinar 3 vezes por semana, inclusive, porque você tem rotina. E a rotina é uma das maiores aliadas ao resultado, à constância, à frequência. Agora, e aí você alterna, porque se você estava muito tempo parado, obviamente que você não vai fazer vários treinos super intensos, um atrás do outro. Você vai procurar atividades mais tranquilas, alternando com atividades mais intensas. Agora, Dai, comecei a treinar agora e eu quero treinar 7 vezes por semana. Se a sua 6ª e 7ª atividade... Agora, Dai, comecei a treinar agora e quero treinar 7 vezes por semana. Eu também não vejo problema, desde que metade dessas atividades sejam caminhada, bicicleta, transporte, ou alternar um dia aula de abdômen, outro dia aula de corpo todo, outro dia aula de cardio. Não fazer a mesma coisa, dançar entre as modalidades, fazer um yoga talvez. Que é ótimo, né? Talvez fazer coisas diferentes, não necessariamente todas intensas. A gente sabe que um dos maiores amigos de um bom resultado é sim a intensidade, mas você não pode, se você vai trabalhar todos os dias, principalmente se você estava parado, você não pode trabalhar com essa intensidade todos os dias. Ninguém pode, mas quem está começando agora, principalmente. Acho que até um outro assunto, até outro dia, não sei. Já ia perguntar que treino para ser bom não necessariamente precisa ser muito intenso todos os dias, né? Todos os dias não. Então, não, nessa periodização. Não tem que sair da zona de conforto também. Agora, para mim e para você, tem. Dentro do que a gente conversou de não repetir estímulo, né, e etc. Então, para quem é mais avançado, pode. Aí que entra a questão também de qual nível você tá. Exato. Que momento você tá. Gente, é lindo.
É exatamente isso. Se você treinava, se você não treinava, você tá treinado, tá sedentário. Então, pra gente, a gente tem que treinar, a gente treina todo dia. É uma obrigação? Não, eu não treino todo dia. Nem eu. Eu não tenho tempo. Gostaria, mas... Só que eu treino pesado pra caramba. Pra caramba. Eu treino muito pesado. Muito pesado. Esses dias que você não treina. Que pra mim é ok treinar dia sim, dia não. Porque é tão pesado o meu treino que o meu corpo, ele quer inclusive aquele descanso do dia seguinte. Precisa. E quando eu não tenho... hoje, por exemplo, que é o dia que eu não consigo trabalhar, a gente tá gravando aqui, é um feriado. Hoje eu não vou trabalhar, então eu tenho tempo. Então eu vou fazer uma corrida, vou andar de bike, vou no parque, eu tenho que fazer uma corrida pesadinha até, mas é outro estímulo, é outra coisa. No dia a dia não tenho tempo. Então pro meu corpo é bom, ele gosta desse tipo desse estímulo. É muito pessoal, entende? É muito pessoal. Agora, para quem não treina tão pesado assim, aí talvez precise treinar todo dia. Entendi. Acho que a gente... Como que você treina? Atualmente... Como é a sua organização atual? Olha, quando eu tava mais firme na academia, eu treinava... Você fala de divisão de treino ou só uns... Tudo. Tudo, por conta tudo. Bom, na academia, tá? Tentei já separar a perna, não rolou pra mim, porque não tava O que é separar a perna? Parte anterior do nosso corpo de posterior, não dá pra isolar. Anterior parte da frente, posterior parte de trás. Tentei dessa forma lá no início ainda, não tava conseguindo me recuperar o suficiente para dar outro estímulo de novo de perna, então eu tava muito dolorida. Mas como que era? Vai do início. Segunda isso, terça isso, quarta aquilo. Como que é? Você fazia só musculação? Só musculação. Tá. Não, e gente, eu fugia do aeróbio, eu confesso. É uma coisa que eu preciso, assim, ser mais... Eu fugia do aeróbio. Então era só musculação. Segunda perna, terça superior, mais famoso peito. Superior completo. Não, superior separado. Entendi. Na então quarta, você fazia um treino de musculação super tradicional. E aí eu voltava aí na quarta de novo superior, só que outra parte. Quinta perna de novo. Dei 2 dias de descanso pra minha perna. Na sexta, aí pro superior, 1 dia só de descanso. Só que na sexta, como eu não treinava no final de semana, 2 superior completo. Então acabava sendo um treino. 3 dias de superiores e 2 dias de inferiores. Só que era tão pesado que o inferior não conseguia se recuperar. Aí as pessoas pensam assim, nossa, mas você treina muito superior. Não, mas no meu treino superior, obviamente, é um pouco volume de treino menor comparado ao treino de perna. E a intensidade deve ser menor também. Sim, intensidade menor também. Para que eu também pudesse... Eu acabo desenvolvendo um pouco mais superior, mas aí eu tenho que ir sentindo também ao longo do treino como que eu vou me adequando a isso. Assim como lá no início eu comecei separando perna e não rolou pra mim, porque eu não tava conseguindo, nessa divisão de treino, como eu tava querendo treinar 5 vezes na semana, não tava dando certo. Por que isso? Porque a historinha que eu contei da proteína entrar no músculo e fazer toda a síntese de músculo de novo, etc., ela precisa, a gente demora no nosso corpo de 24 horas, mas pode demorar na recuperação até 1 semana. Tá vendo? Então eu tenho de 24 horas a até 7 dias de recuperação de um treino muito intenso. As primeiras 24 horas são extremamente importantes, as próximas nem tanto, mas provavelmente a sua tinha que ver alimentação, gestão de proteínas estava adequada, sono. Exato. E aí para essa recuperação geral, e talvez eu colocaria, era de segunda e quinta perna? Segunda e quinta. Interessante. E hoje treino em casa? Treino em casa. Você mudou o seu corpo? Da musculação que você fazia pro treino em casa? Como que tá? Olha, como eu falei, eu fugia do aeróbico. E o treino em casa a gente mescla assim, ó. Tem muito cardio. Muito cardio. Então você sente que o seu corpo, você reduz um pouco o seu percentual de gordura, acaba definindo um pouco mais. Claro, com o treino intenso, não dá pra deixar de ser intenso, né? Pra dar resultado. Sentir diferença sim. Mas ainda tô tentando me adequar na organização de treino. Mas são fases de vida, né? Todo mundo passa por isso. E eu acho que o mais importante é você saber o que você tá fazendo. O que eu treinei hoje, o que eu posso treinar amanhã. Aprender, né? Porque não adianta, tudo bem, eu só tenho 2 dias na minha semana pra treinar. Tudo bem, mas o que você fez nesse dia que você treinou? Você fez jus a esse dia? Porque se você não
fazer, fiz só uma coisinha aqui, outra ali, amanhã faço isso, faço aquilo, sabe? Ficar self-service, né? Sim, com certeza. Você já viu algum caso na academia de quem treinou demais? Overtraining tem, já. Você já viu? O que aconteceu? Conta esse caso aí. A pessoa se lesionou. Mas o que ela fazia? Conta do começo. Ela chegou, o intuito era hipertrofia, queria ganhar massa muscular. Ficar forte. Era homem ou mulher? Mulher. Mulher queria ganhar massa. Queria ganhar massa. Foi perceptível uns 2 meses, 3, ela ganhou massa, porém ela se empolgou muito e quis fazer todas as aulas da academia, todas. De ginástica? Ginástica, funcional, bootcamp, que mais? Tem o TRX no bootcamp, tava confundindo. Musculação, treino pesado. E a gente falou, ela ia pra musculação e depois ia pra aula de ginástica. E também detalhe. Por exemplo, treinou perna hoje. Aí, lá pra tarde, de tarde pra noite, tinha uma aula de glúteo, pernas e glúteos. Já tinha treinado perna. Vou dar um up nessa musculatura. Tudo bem? Aí no dia seguinte, ou então treinava 2 vezes no mesmo dia, que acontece também. E vocês gostam muito de treinar de manhã e vai à noite pra academia. E treinar a mesma coisa, sabe? Então começou a ficar muita coisa. Gente, ou você vai se lesionar ou não vai ganhar resultado. E o que aconteceu? Se lesionou. Os dois, porque assim, você percebe num curto período de tempo aquela evolução. Assim, aquela primeira evolução. Opa, aí começou a fazer muita coisa. E aí era aeróbio junto com força, junto com aquilo e... Cara, e aí começou... E o que ela machucou? Articulação. Criou... Qual é o nome? Não é tendinite. Congelado? Não, congelado? Não sei. Capsulite adesiva, não. Capsulite. Não, foi uma bursite no ombro. Uma inflamação. Uma inflamação. Não foi uma coisa grave, mas assim, ao meu ver, já é alguma coisa que a gente vai sabia. Fazer que você pode treinar. Que a gente sabia que poderia acontecer. A gente avisa, orienta, mas assim... Total. E é uma pena, porque você vê que a pessoa gosta de treinar, tem a constância, mas tem o excesso. E aí peca pelo excesso. Acaba não tendo o resultado que gostaria que poderia ter, né? Porque treina bem. Isso acontece muito. O que a gente estava falando, as pessoas, elas... Não é errado treinar todo dia, mas é errado treinar a mesma coisa, o mesmo estímulo, o mesmo grupo muscular, né? Então, aí a gente vai na questão da organização. Luana, vamos organizar? O que você quer fazer? Qual dia você vai vir? Qual período do dia? E qual o seu objetivo, né? Porque se o objetivo dela fosse emagrecer, cara, ela conseguia. Porque, né, variou muito. Mas você falou que ela chegou querendo ganhar massa magra, ela não chegou querendo emagrecer. Melhorou do ponto inicial que ela estava, mas estagnou porque, né, com essa mistura de muitos estímulos. Com certeza. Acabou não tendo o objetivo perfeito, o contrário. Com certeza. Será que eu tenho? Vem mais pra cá, que você tá longe ali. Com certeza eu já vi alguns casos. Mas os casos que... Ai, nossa, agora começou a vir aqui, ó. Um monte de caso. Escolhe uma. Então, em casa não. Em casa não? A gente arrasa, né? Sendo muito sincera. Em casa, com treino, nos nossos treinos em casa, eu não tenho nenhuma aluna que faça isso. Porque a gente é bem... Não, mas eu não tenho nenhuma aluna doida que quer treinar 10 vezes na mesma semana. Tenho 7 dias e quero fazer 20 treinos. Não tem, a gente não tem nenhuma aluna assim até hoje. Mas na academia eu já vi muito, né? No CrossFit, eu trabalhei anos com CrossFit, né, querida? Cross é uma coisa que vicia, né? Vicia pouco, eu acho, sabe? Nossa, mas viciar, eu fico viciada até em corrida, porque a CrossFit é um negócio que você bota aqui, ó, veste a camisa, vambora! É muito louco, quem gosta é apaixonado, é muita endorfina. É grupo, é gostoso, é galera, você se supera semanalmente. O bagulho é muito louco. Tem sempre um desafio no meio, né? É muito louco. E eu já vi bíceps rompendo. Eu já vi, aliás, eu vou contar uma história boa. Já vi tornozelo, já vi muita lesão por excesso de treino. Aliás, você não sabe dessa, já conta a história. 2 anos atrás eu montei um curso que se chamava CrossFit Sem Lesão.
Olha, Era um curso de aulas gravadas também, que está no nosso módulo da DEGIM, aquele módulo de prevenção de lesão. Sei. Eu adaptei do CrossFit sem lesão. Porque é uma parte de fisioterapia preventiva, para prevenir lesão, se já tem lesão, o que tem que fazer, etc. Porque eu percebi que no CrossFit as pessoas faziam demais isso, treinar todos os dias com muita intensidade. E aí, naturalmente, o corpo não recupera, e quando ele não recupera, ele lesiona. Eu sempre falei que o maior erro, inclusive, do CrossFit era o excesso dos próprios alunos, não do CrossFit. O CrossFit é bom, ele não é ruim. Os alunos que exageram. Você tem que saber dosar o seu Os alunos que exageram por gostar demais. E uma vez eu estava... sempre treinei com alguns amigos, uns amigos que já treinam junto há uns 7 anos. E a gente sempre treinou na hora do almoço. Até hoje eu treino com eles. E eu tinha um amigo que já fazia CrossFit há uns 4 ou 5 anos... 3, 4 anos no mínimo, um aluno muito bom, muito constante, fazia todos os exercícios bem, tinham boas cargas, treinava. Cenário muito bom, e ele treinava muito bem. Até que... E a gente sempre zoava ele, porque toda quarta-feira ele faltava. Então ele treinava segunda, terça, quinta e sexta. E no sábado ele faltava. Sábado e domingo também não treinava, mas aí ninguém treinava no sábado e domingo nesse cenário. E aí ele pegava, toda quarta ele faltava. E ele ficou toda quarta faltando por 3, 4 anos. Ele era super obeso, ele emagreceu vários, tipo, mais de 20 quilos. Aquela história bonita de superação do CrossFit, que tem várias. A pessoa extremamente obesa, extremamente sedentária, trabalhando no banco. Ela veio pro CrossFit, mudou de vida de verdade, emagreceu sei lá quantos quilos, e toda quarta ele faltava. E a gente começou a brincar, porque, como assim? Na quarta vai ter um treino legal, vem treinar com a gente. E aí rolou uma época que na quarta-feira, não sei se era treino em dupla, se era uma coisa diferente, ou se a gente encheu o saco dele para ele vir treinar na quarta. Eu sei que ele veio uma quarta-feira treinar. E era um treino muito legal. Beleza. Aí ele começou a vir na outra quarta, e na outra, e na outra. Aí ele começou a treinar 5 vezes por semana. Depois, quantos anos fala? Ele já tinha uns 4 ou 5? Não, já tinha 5 anos de CrossFit. Já tinha 5 anos de... Ele fazia todos os movimentos, ele era super bom já. Deu um mês, lesão no ombro. Depois de quanto tempo treinando? 5 anos. Então, depois de 5 anos de CrossFit, ele era super... Então, pensa, sou super obeso, sedentário, não posso. Pode. Ele ficou 5 anos, ele emagreceu, ele mudou de vida, ele é super saudável. Aí, quando ele começou a treinar 5 vezes por semana, deu mais ou menos um mês, lesão. Deu uma lesão chatinha, ficou alguns meses para recuperar, a ombro é chato, tem que ter paciência. Tudo influencia. E aí aprendeu a lição. Aprendeu a lição que cada corpo é de um jeito, mas todo o corpo precisa de descanso. Faz parte. Todo o corpo precisa de descanso quando a gente está trabalhando assim nessas altas intensidades. Para corrida eu já vi muito isso também. Nossa, corredor que corre 5 vezes por semana, dá até de chorar quando você vê. Não pode, tem que treinar 3. Que saco. Eu lembrei de uma aluna tão querida. A Aninha, ela corredora também, treina musculação assim, super bem. E ela, toda vez ela chegava começando nova, a panturrilha hoje não sei o quê, a panturrilha. E ela não se sentia, ela ficava estressada por não poder treinar, de não poder fazer mais o que ela gostava, que era correr. Porque ela rompeu alguma coisa, acho que uma fibra, não sei, por excesso de treino. Overtraining, mas ela acabou se lesionando feio por conta disso. E toda vez que ela vai tentar voltar a correr, ou seja, ela for, ela se lesiona. E ela foi chateada, estressada. São anos aí de recuperação. Eu já vi tíbia, tanto na corrida quanto no já vi tíbia quebrar por estresse, excesso de uso. Já vi muita coisa. Mas no treino em casa eu não vi, graças a Deus.
O que eu vejo no treino em casa, na verdade, é o contrário. São pessoas que muitas vezes se machucaram, por isso que a gente tem um módulo de fisioterapia. Pessoas que já são lesionadas e aí não quer ir para academia, não se sente bem, ou tem medo de ir para... E aí começa a fazer essa recuperação em casa e tá super funcionando. Tá super funcionando. Emma? Não, tá tudo ligado. Porque treinar todo dia, lesão, machucar, é tudo ótimo, desde que você consiga... Treino em casa é bem novo, né? Eu tenho só 2 anos de treino. Eu tive o ano lá 2015, mas agora com a dedinha a gente vai fazer 2 anos. É um número bom já de alunas, já se passaram 1.200 alunas. Caraca! 1.200. Não, só na dedinho, na verdade, foram 900, aí se junta o meu personal dá 1.200, uma coisa assim. Mas foram 1.200 online que a gente atendeu. Dessas 1.200 alunas, nunca ninguém se machucou por excesso de treino, mesmo treinando todos os dias. Muitos resultados. Amém. Amém. Em 2015 você comentou, acho que não esqueci que rolou. Em 2015 eu morei nos Estados Unidos. E aí eu dava aula de funcional com peso corporal só. Era uma aula muito parecida com essa. Brazilian Bootcamp. E era uma aula extremamente parecida com essa que a gente dá na Dedin. E era uma mulherada também, super legal. E era uma super novidade, porque em 2015 não existia tantos bootcamps, era bem novo, era muito legal. Mas é uma modalidade muito boa. É muito legal. Uma mescla de... Sabe o que é o bootcamp? O bootcamp é um funcional muito intenso, mais intenso do que um funcional tradicional, mas não tão intenso quanto um CrossFit. Ele fica ali. Ele tá entre os dois. Ele tá entre os dois. Seria já pensei em progressão, um monte de coisa. Pode ser. Eu não acho que é uma obrigatoriedade esse tipo de progressão. Você vê o meu amigo que chegou obeso no CrossFit e emagreceu, ficou maravilhoso, tá ótimo. Só com CrossFit, começou, achou a atividade que era pra ele. Sim, você experimenta, gosta. Exato. Vale muito a pena você se permitir. A gente dá muita coisa do CrossFit. Muita coisa a gente usa. Porque dá resultado, não adianta. Dá resultado, a gente usa muita coisa do CrossFit. Quem tem curiosidade de treinar CrossFit em casa, pode ficar tranquilo. Porque sem imaginar já tá fazendo. Se menos esperar, você tá lá, saltando com... E a aula no podcast que vem, falando nisso, a gente vai falar de lesão. Né? Lesão. No podcast que vem a gente vai falar, dar um pouco de continuidade sobre esse assunto, entrando no próximo passo, que é a lesão. Como que treina com lesão? O que você pode, o que você não pode? Pode treinar todo dia com lesão? Pode, só que você não pode treinar só o que tá lá, o que tá lesionado. Que nível de lesão já tá? E o que tá lesionado. Se é o teu joelho que tá lesionado, você não vai correr. Você não vai usar sua perna todo dia, talvez, você vai alternar. Enfim, a gente vai falar bastante sobre o próximo passo, que é a lesão. Legal. E muita gente tem curiosidade de, quero começar a treinar, mas já tem lesão. Então a gente vai abrir o caminho aí para isso. Também caminhando para uma solução, né? Yes, baby. E é isso. Ok, pessoal. É o seguinte, o que eu tenho para finalizar esse podcast para você meu amor, não importa, não é que não importa, vamos lá, vamos reformular. Meu amor, você precisa treinar o quanto você consegue treinar. Se você consegue 2 dias, treine 2 dias. Se você consegue 3 dias, treine 3 dias. Se você consegue treinar 5 dias, treine a porra dos 5 dias. Não ache que você está pecando pelo exagero. Porém, você precisa de um profissional te dizendo se você está no caminho certo ou não. E você precisa ouvir essa pessoa. Porque se você ficar repetindo estímulos parecidos para a mesma região por alguns dias seguidos, você vai se machucar. Então, existe uma linha muito tênue entre treinar bem e ser constante e treinar errado e pecar pelo excesso.
é muito possível sim se pecar pelo excesso. Então, para isso, você precisa saber o que você está fazendo. E quem vai te dizer isso é um profissional, certo? Fiquem bem. Espero que tenham amado as dicas. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima! Obrigada. O braço deixa a minha coluna reta. Olha que legal que fica. Parabéns, meu povo!